Oi pessoal! O nosso assunto de hoje é citologia, nada mais do que o estudo da célula. Primeiramente, células são as unidades que compõem cada um dos seres vivos, e estas são compostas por outras estruturas menores chamadas organelas. As células são divididas em procariotas, eucariotas vegetais e eucariotas animais. As procariotas são mais antigas e não possuem uma organela chamada carioteca, portanto menos complexas, representadas também por seres menos complexos, ou seja, as bactérias. As eucariotas vegetais já são mais novas e possuem a tal carioteca, portanto são mais complexas e representadas pelos vegetais. As eucariotas animais, a mesma coisa, mais novas, mais complexas por terem carioteca, mas representadas por animais. Agora vamos ver passo a passo das organelas celulares. Primeiramente, a parede celular. Ela tem duas características notáveis: a rigidez e a permeabilidade. Rigidez. Ela impede que a célula mude de forma, ou seja, ela impede que a célula exploda, extrapole de tamanho, impede a lise celular. Já a permeabilidade não deixa com que ela escolha o que entra ou sai por ela. Portanto, suas funções são proteção e delimitação. Os representantes desse tipo de organela são as algas, os fungos, os vegetais e as bactérias. O que vão te perguntar no vestibular é do que é composta essa parede em cada um desses organismos. Nas algas, depende da alga, mas é composta de sílica, celulose, entre outros. Nos fungos, é de quitina, nos vegetais de celulose e nas bactérias de uma junção de proteína e carboidrato chamada peptidoglicano. Membrana plasmática. Ela é seletivamente permeável. O que significa isso? Ela escolhe o que passa ou não por ela, diferente da parede. Sua principal função é o controle de substâncias, mas também atua no transporte delas. Agora vamos dissecar essa membrana. Primeiramente, essa bicamada fosfolipídica. Percebam que ela é igual para cima e para baixo. Essa cabeça dela, esse pontinho rosado, é uma cabeça polar, constituída de fosfato e um álcool glicerol. É hidrofílica, ou seja, tem afinidade com a água. E o corpo, esse branco, ele é apolar, lipídico e hidrofóbico, ou seja, não tem afinidade com a água. Essa proteína integral que atravessa a membrana de fora a fora atua no transporte de substâncias, que ficaram grandes demais para atravessarem entre os corpos fosfolipídicos. Essa proteína periférica interna auxilia nas reações químicas de dentro da célula. E essa proteína periférica externa auxilia no reconhecimento celular, ou seja, ela trabalha para decodificar o RG da célula. E esse glicocálix é uma estrutura que constitui um tipo de um velcro, ou seja, quando chega uma célula perto da outra e elas têm essas estruturinhas, fica mais fácil delas grudarem e ocorrer difusão. Material genético, ou seja, DNA, o famoso ácido desoxirribonucleico. Sua principal função é armazenar as características hereditárias, além de controlar as atividades que acontecem dentro da célula. Ou seja, o material genético é o grande boss, o grande chefão de dentro da célula, ele que manda e desmanda nas organelas. A carioteca, famosa carioteca, é uma membrana, como se fosse a membrana plasmática, que fica responsável só por delimitar o material genético. Ela é como se englobasse apenas o DNA e deixasse ele guardadinho numa determinada região celular. Os ribossomos são organelas muito importantes que ficam espalhadas por dentro da célula como pontinhos. Compostas de proteína e RNA ribossômico, têm a função de síntese proteica, que nada mais é do que a produção de proteínas. Mitocôndria e cloroplasto são muito parecidos entre si, mas primeiramente a mitocôndria participa do metabolismo energético através da respiração celular. Ela é dividida, primeiramente, em membrana interna e membrana externa. Essas invaginações são as cristas ou cristais mitocondriais. O líquido dentro dessas cristas é chamado de matriz mitocondrial. E note que ela tem DNA e ribossomos próprios. Vai ser muito importante pra gente daqui a pouco. Já o cloroplasto, ele atua no famoso processo de fotossíntese. E é notável essa constituição dele, de membrana externa a membrana interna. Esses mentos verdes são os chamados tilacoides, que armazenam a clorofila.
clorofila, que é responsável pelo famoso processo de fotossíntese. E cada agrupamento de tilacoide é chamado de grano. E note também que ele tem ribossomos e DNA próprio, além do estroma, que é como se fosse a matriz mitocondrial dele, que é esse líquido que preenche. Agora, a teoria da famosa endossimbiose. O que seria isso? Pensa comigo. Lá atrás, um ser que efetuava somente respiração anaeróbia, ele não tinha muita complexibilidade. E com o passar dos anos, com o passar dos milênios, na verdade, ele começou a ter uma afinidade com um ser, uma outra célula que respirava por oxigênio, que fazia respiração aeróbia. Então ele se englobou, eles se englobaram. Ou seja, esse ser que fazia respiração aeróbia nada mais era do que um cloroplasto e uma mitocôndria. E é por isso que hoje em dia nós somos muito complexos. Parte dessa complexibilidade é porque nós fazemos respiração aeróbia, que só é possibilitada pelo cloroplasto e pela mitocôndria, certo? Ou seja, a respiração aeróbia é efetuada por eles, e eles eram células próprias, eles não eram parte de uma célula, eles eram uma constituição avulsa. Por isso ele tem material genético e ribossomos próprios. Agora os retículos endoplasmáticos. Primeiramente o granuloso. Nada mais é do que uma estrutura de dobramento de membrana. Ele é ligado à carioteca e associado a ribossomos, que são esses pontinhos aqui que dão o nome de granuloso. Ele tem a principal função de produzir proteínas, diga-se enzimas, e pense bem, se ele produz proteínas, enzimas, então ele está em maior quantidade em órgãos que vão ocorrer secreção enzimática, ou seja, num pâncreas, por exemplo. Agora o retículo endoplasmático liso também é um formato de dobramento de membrana, invaginações, e tem a função de transformar substâncias, por exemplo, drogas e álcool. Quando você toma aquele remédio que você fala que ele vai fazer mal pro fígado, né? Aquela dipirona que faz mal pro fígado, é justamente porque esse retículo endoplasmático liso que tem a função de transformar esse remédio em algo que vai fazer a diferença no seu corpo. Então, ele vai ter mais em regiões, em órgãos que vão atuar com essa função, portanto, o fígado. Além disso, produz lipídios. Complexo de Golgi ou complexo golgiense é dividido em face cis e face trans. A face cis está de cabeça nos retículos endoplasmáticos e também é em formato de dobramento de membrana, assim como a face trans. A sua principal função é receber, fundir, empacotar, preparar as enzimas que vêm do retículo endoplasmático granuloso. Já a face trans, que também é um dobramento de membrana, como dito anteriormente, essa vai distribuir essas enzimas. Elas podem ter 3 destinos. Elas ficam dentro da célula e formam lisossomos, outra organela que nós já vamos ver. Elas podem incorporar-se à membrana plasmática, tornando-se parte da própria membrana, ou elas podem tornar-se secreções, que podem assim atuar como enzimas no organismo, como um suco pancreático, uma pitialina. Agora, os lisossomos, ou vacúolo digestivo. Suas principais funções são reciclar organelas, participar da formação de hemácias e a chamada apoptase. Primeiramente, pensem nos lisossomos como organelas que vão digerir alguma coisa, uma determinada substância. Portanto, reciclar organela significa digerir uma organela para formar uma nova. Eles participam da formação de hemácias, nesse processo também de digestão de organelas, e a apoptase é como se fosse uma digestão programada, que atua no processo de metamorfose. Por exemplo, ela digere as organelas que constituem a cauda dos girinos, para que se transformem em sapos, ou impedir a reprodução de células doentes, que nada mais seriam do que as células que se reproduziriam com um vírus, com uma bactéria, e elas causariam tumores. Então, para impedir essa doença, para impedir que o corpo fique doente, elas já vão lá e digerem essa célula. Os peroxissomos também são vacúolos digestivos, mas esses têm a função de digerir o H2O2 ou água oxigenada que resulta depois da quebra de um ácido graxo no organismo. Por quê? Porque a água oxigenada ela não pode ficar dentro da célula, ela mata a célula. Então, ele vai e por uma reação de catalase, ele quebra esse H2O2 em oxigênio e água. Agora, os vacúolos são nada mais, nada menos do que bolsas que carregam substâncias. E possuem funções diferentes dependendo do ser onde estão. Por exemplo, nos vegetais temos o tonoplasto, que é uma bolsa que armazena substâncias que vão auxiliar no controle osmótico. Também com essa função,
é o vacúolo contrátil ou pulsátil, que é fundamental para a sobrevivência do protozoário Paramecium, para o que sobrevive em água salgada, no caso. Lembrando rapidamente o que é osmose. É quando a água atravessa do meio hipotônico para o meio hipertônico, tentando deixar com que os dois meios fiquem iguais na concentração de soluto. Centríolo. Esses são formados por 9 grupos de 3 microtúbulos cada. E cada um desses microtúbulos é composto por uma proteína chamada tubulina. Lembra? Microtúbulo, tubulina. E ele tem a função de auxiliar no processo de divisão celular, ou seja, mitose e meiose. Além disso, a região em que está inserido é o centrossomo. É uma região específica determinada só para a permanência do centríolo. Cílios e flagelos. Tem a mesma constituição que os centríolos, e suas funções dependem do ser em que estão inseridas. Por exemplo, transporte. Os cílios fazem com que o ser consiga se agarrar no substrato e locomover-se de um ponto A para um ponto B. E o flagelo possibilita que o ser nade, de acordo com o meio que está inserido. Além disso, como ocorre nos poríferos, a filtração significa obtenção de alimento. Ele vai batendo os cílios para que a água passe por ele e ele consiga agarrar alguma substância que também esteja ali no meio para que ele consiga se alimentar. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima!